E a Abiov, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, trouxe nessa semana suas novas estimativas para essa nova temporada de soja do Brasil. Temos aí uma produção estimada em 144,1 milhões de toneladas e algumas situações que nós temos que entender para as exportações e também para o esmagamento de soja, bem como para o que vai acontecer com o mercado do biodiesel aqui no Brasil. Para nos ajudar a entender esses números, nos ajudar a entender essas projeções da Abiov e de que forma que eles impactam, que isso pode, ou melhor, a forma que eles entendem que isso tudo pode impactar no mercado, é assunto para a gente tratar agora com o Daniel Amaral, que é economista-chefe da Abiov e já está conosco nesta tarde de sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Daniel, é um prazer receber você aqui novamente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, cara. Nós é que agradecemos a gentileza de aceitá-lo. De fato, né, Daniel, novos números da Abiov e uma produção estimada em 144,1 milhões de toneladas. Temos aí uma produção maior, mas uma possibilidade de um esmagamento crescendo um pouquinho menos do que era inicialmente previsto. Como é que a Abiov está fazendo e refazendo esses cálculos, Daniel? Bom, acho que primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: o lado bom dessa notícia é que nós vamos ter uma safra recorde, o Brasil conseguindo crescer cada vez mais na produção de soja, com sustentabilidade, com tecnologia, com aumento de produtividade. Então essa realmente é uma excelente notícia. O Brasil também exportando muita soja, oferecendo, né, alimento, né, para o mundo todo. Exatamente. Então são notícias excelentes. O lado não tão bom dessas notícias, dessas projeções que a Abiov está trazendo, é que relativamente à safra, o esmagamento ele está perdendo participação, né? Então o esmagamento ele cresce, a nossa projeção é para 48 milhões de toneladas de soja esmagada em 2022, porém ele cresce menos do que a safra, né? Então, mais um ano a gente vai ver a participação da indústria na oferta de soja diminuir. Por que isso é um problema? É um problema porque o esmagamento de soja poderia ser muito maior. Nós tivemos que, por força da insegurança que hoje o biodiesel vive, nós tivemos que fazer uma estimativa, uma projeção de esmagamento bastante conservadora em 48 milhões de toneladas, né? Correspondendo, portanto, a um percentual de biodiesel que fica entre 10% e 11%. Porém, não é isso que a legislação prevê. A legislação ela prevê B13 em janeiro e fevereiro e B14 de março a dezembro de 2022. Portanto, basta o governo confirmar essas misturas e trazer previsibilidade que o esmagamento, com certeza, ele vai responder. Nós acreditamos que, atingindo essa mistura de B13 e B14, é possível que o Brasil esmague até 54 milhões de toneladas de soja. Ou seja, mais 6 milhões em relação àquilo que foi originalmente projetado pela Abiov. Era isso que eu queria destacar. É um incremento considerável, caso essas misturas elas sejam confirmadas, Daniel. E como é que isso caminha nesse momento? Há alguma sinalização do governo com relação a essas misturas? Porque nós temos um momento bastante aquecido dos óleos vegetais, globalmente falando, não? Sim, temos um cenário internacional de bastante demanda. O Brasil é um grande produtor, mas nós precisamos ter condições de agregar valor aqui no Brasil. Nós precisamos conseguir gerar essas oportunidades aqui dentro. Por quê? Porque toda vez que a gente agrega valor aqui, seja pela via do biodiesel, por exemplo, nós conseguimos produzir mais farelo proteico, né? E todos nós sabemos que o farelo é um ingrediente essencial para as rações animais. Portanto, mais biodiesel no Brasil significa mais alimentos. Então, é muito importante que a gente tenha essa previsibilidade o mais rapidamente confirmada pelo governo, B13, B14, para que a indústria esmagadora possa oferecer mais farelo, né? Então, isso é muito importante
para as cadeias de proteínas animais. E quando a gente observa o mercado de farelo, que momento é esse, Daniel? A gente tem um volume de estoque confortável nesse momento, ou a gente tem ainda alguma preocupação com a oferta desse derivado e custos de produção bastante elevados para a cadeia de proteínas animais, né? A gente vem relatando isso, os produtores vêm relatando isso. Como é que está essa outra moeda do complexo soja, né? Este mercado de farelo neste momento aqui no Brasil? Olha, não falta produto, o produto está aí disponível. O Brasil, como exportador, ele segue, né, a paridade internacional. Porém, o que é interessante quando nós temos uma previsibilidade do biodiesel trazendo mais esmagamento? Eu não estou falando só de preço, estou falando da disponibilidade do produto. Certo. Quer dizer, eu passo a ter um esmagamento com muito mais volume e também com muito mais capacidade de previsão. E a gente está falando de dois componentes essenciais, né, na parte de um planejamento de qualquer indústria. A gente está falando de abastecimento e previsibilidade. Então, esse é o aspecto que eu gostaria de ressaltar, que a questão do farelo de soja e a relação dele com o biodiesel, ela traz também essa segurança, né, para as cadeias de proteínas animais. Tanto é que, recentemente, aí, várias dessas 7 cadeias produtivas manifestaram um apoio completo ao Programa Nacional de Biodiesel para que esse esmagamento ele também seja impulsionado. E é interessante observar que nesse material que a Biov disponibilizou essa semana, ela traz aí pontua algumas preocupações em relação a essa insegurança que hoje a gente vê no mercado de biodiesel, que são bastante interessantes da gente pontuar, né, Daniel? A primeira delas é a mudança do sistema de comercialização de leilões para venda direta com metas obrigatórias de comercialização, o acúmulo do créditos de ICMS decorrente da venda de biodiesel com diferimento para as distribuidoras. Tudo isso também está sendo analisado e avaliado neste momento, Daniel? Olha, infelizmente, apesar de todos os nossos apelos, todos os documentos técnicos, pareceres econômicos e jurídicos que nós protocolamos na ANP, ela reafirmou aquela ideia inicial de colocar metas de comercialização. Não faz o menor sentido ter metas de comercialização em um segmento que tem até uma capacidade ociosa, tem capacidade disponível, né? Tem abundância de matérias-primas. Então não faz sentido colocar isso, né? A meta de comercialização faria sentido se houvesse qualquer risco de abastecimento. Não é o caso do biodiesel. Então, nós reafirmamos o nosso posicionamento de que não é benéfico nem para a cadeia produtiva e nem para o Brasil impor metas de comercialização para as usinas de biodiesel, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? A questão do ICMS, vale a pena ressaltar, né? O projeto de mudança de sistema de comercialização já existe dentro do governo há muito tempo. Portanto, não faz sentido que agora o setor ele seja obrigado a fazer a mudança, né, para um novo modelo, acumulando créditos de ICMS. Se o governo já tinha consciência de que seria feita a mudança de sistema de comercialização, essa perna, né, essa parte tão importante da competitividade, que é a tributação, ela tinha que ter sido resolvida antes. Foi por essa razão que a Biov, junto com outras entidades do biodiesel, participaram, né, e pediram uma prorrogação por um tempo curto do sistema de leilões, justamente para evitar esse tipo de problema. Também nosso pedido não foi acatado, né, que é uma pena, porque isso acaba trazendo custos e impactos negativos para as usinas, para as distribuidoras e para os consumidores. Então, agora, o momento é de fazer uma reflexão sobre o modelo de comercialização, ainda é tempo de retirar essa obrigatoriedade das metas e também criar o mais rápido possível uma solução tributária que evite esse acúmulo de créditos. Nenhum setor quer acumular créditos. Pelo contrário, o setor ele quer ter competitividade e ter liquidez.
É interessante quando você fala sobre essa questão das metas de comercialização, por justamente não haver um risco de desabastecimento de biodiesel no país. A gente está falando de uma safra de soja estimada em 144 milhões de toneladas, a maior safra de soja, acho que da história da cultura, globalmente falando, né, Daniel? Exatamente, não falta soja, não falta óleo de soja, não faltam outros óleos vegetais, inclusive. O Brasil também tem feito um aproveitamento cada vez maior das gorduras animais, né, que representam aí de 15 a 20% da produção de biodiesel. Então não faz o menor sentido colocar esse tipo de imposição para as usinas que já estão passando por dificuldades tão grandes, né, com essas intervenções na mistura, com a mudança do sistema de comercialização e, por fim, com esse acúmulo de créditos. A ANP ela tem que ser sensível ao que acontece na cadeia produtiva e, mais que isso, entender que é uma medida completamente desnecessária. Eu imagino que para o comprador também haja algum desfavorecimento nesse momento, justamente porque o momento, né, essa espécie de limitação do potencial da comercialização acaba gerando também um problema para o comprador. Ou tô enganada, Daniel? Olha, eu acho que o que é importante dizer com relação ao mercado é o seguinte: o que tem que ser garantido é previsibilidade da mistura, garantia de fiscalização de que a mistura está sendo efetivamente realizada por todos os compradores em todo o território nacional, e resolver a questão do ICMS, né? Então, tendo isso garantido, é natural que as partes entrem, né, em acordo para fazer contratos. Não é preciso que a ANP tutele, né, o novo mercado. Se o governo decidiu, então, que ele quer partir para o mercado livre, que seja um mercado efetivamente livre, não um mercado tutelado. Com certeza. Daniel, essa questão do ICMS, você acha que essa já é uma questão que pode ter um tempo maior para se desenrolar e haver realmente uma decisão efetiva sobre isso, por conta de se tratar de uma questão tributária, no momento onde a gente está discutindo essa questão de forma mais ampla no país, também de forma mais incisiva? Olha, um tempo adicional foi solicitado pelos produtores. Nós pedimos justamente um tempo adicional, aliás, um tempo também adicional pedido pelo próprio Concefaz, né? O Concefaz foi ao governo federal e pediu um tempo adicional para poder desenvolver essa nova proposta. Foi negado, né? Então, esse tempo adicional, dado que ele foi negado, então é dever que essa medida ela seja produzida com a maior velocidade possível, porque 1º de janeiro já está aí. Então, se for possível ainda achar uma solução para evitar esse problema de uma forma temporária, ótimo. Se não, que tenhamos todos, né, bastante empenho e com a maior energia e velocidade para ter essa solução o mais rápido possível. O setor não pode acumular crédito e conviver com isso indefinidamente. Até porque para o produtor isso também, ali na ponta da cadeia, para o produtor de soja isso também é ruim, né, Daniel? Uma vez que ele fez um aumento expressivo de área, tem feito um plantio acontecendo num ritmo bastante recorde, que deve registrar numa área maior do que a do ano passado, também esperando que essa demanda não só para a exportação da soja, mas a demanda interna justamente para a agregação de valor que tem que acontecer aqui dentro do país, efetivamente aconteça, né? E isso faz parte do planejamento dele também. Eu concordo com você. Uma cadeia produtiva forte se faz com todos os seus elos fortes. Não adianta nós termos uma grande produção de soja e depender apenas de um segmento, no caso da exportação. A indústria brasileira também tem que ser forte. E como eu falei, um biodiesel forte, com previsibilidade, baseado aí nas matérias-primas nacionais, pode estimular mais 6 milhões de toneladas de esmagamento, que sem dúvida é algo muito importante e muito benéfico para o produtor rural.
Sem contar que a gente tem potencial para participar das exportações no complexo soja, né? Então, exportando derivados também, intensificando esse processo de agregação de valor. Com certeza, mais biodiesel gera mais farelo, que pode ser consumido tanto no Brasil quanto no exterior, né? Então, são oportunidades que se abrem. Sem dúvida. Olha, Daniel, a gente vai acompanhar tudo isso por aqui. O Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para a Biov, para a gente continuar atualizando todas essas informações. Obrigada por estar conosco nessa sexta-feira, por dividir essas perspectivas conosco, e qualquer novidade estamos aqui para informar aí os elos todos da cadeia de produção e processamento de soja e mantê-los bem informados para que eles possam se planejar. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado e ficamos à disposição. Nós também. Até a próxima, Daniel. Um abraço. Um abraço. Daniel Amaral, economista-chefe da Biov, conosco nessa sexta-feira para nos trazer essa situação da falta de previsibilidade que o mercado do biodiesel enfrenta no Brasil agora. Então, o governo fez algumas mudanças, como, por exemplo, a colocação de metas de comercialização, o que acaba não condizendo com o atual momento, uma vez que não temos riscos de abastecimento do biodiesel aqui no Brasil, não temos problemas com falta de matéria-prima para ser processada e virar biodiesel, né? A Biov estima uma safra de soja de 144,1 milhões de toneladas, a maior safra de soja da história da sojicultura global, o que daria, portanto, espaço para que a gente processasse mais soja, agregasse mais valor aqui dentro e pudesse não só atender ainda mais adequadamente a demanda interna, como também participar mais da exportação, principalmente com farelo de soja. O processamento de soja para a produção de biodiesel resultaria naturalmente um volume maior de farelo, o que também ajudaria este mercado. Atualmente, a Biov estima, portanto, o esmagamento de soja em 48 milhões de toneladas, o que, caso as mudanças, um volume que poderia aumentar, caso as mudanças para a mistura do biodiesel fossem cumpridas como prevê a legislação. Então, a gente está falando de março a dezembro de 2022, de B14, janeiro, fevereiro de 2022, B13, e isso ainda não está certo e confirmado. Caso essas misturas venham a valer efetivamente, o esmagamento hoje estimado em 48 milhões de toneladas passaria a ser de 54 milhões de toneladas. Então, 6 milhões a mais, o que traria grande diferença, o que traria grande diferença para todo o complexo soja. Então, soja, grão, farelo, óleo e, consequentemente, biodiesel. A gente vai acompanhando tudo por aqui. Qualquer novidade, a gente volta a te trazer informações aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.